Nesse mês da unidade, nós estamos, nesse domingo, desde manhã, refletindo sobre a unidade de oração. Quando a gente se junta para orar uns com os outros, há poder na unidade. Agora preste atenção numa coisa importante nessa introdução. Orar é perigoso. Quando você ora, você se submete. Você entrega a sua vontade. Você coloca Deus no controle. Isso é muito importante. Vocês se lembram, eu não sei quantos aqui, vou fazer uma pergunta proposital, a turma da internet vai responder no chat, porque eles participam do culto, mas quantos aqui estão na igreja há uns 20, 30 anos, e que foram jovens, conheceram Jesus jovens? Levantem as mãos. Quem conheceu Jesus jovem? Olha quanta gente. Os outros que não levantaram as mãos conheceram Jesus também, não é? Na nossa juventude, pastor Gustavo, a gente fazia uma oração perigosa. Eu me lembro do Demétrio. Demétrio é um garoto, amigo nosso, que era doido para casar. Sabe aquele menino que, crente, queria casar? Demétrio. E ele orava, mas não acontecia. E ele estava ficando impaciente. E ele fez uma oração perigosa. Ele foi para o templo da igreja, ficou lá na frente e disse assim: Senhor, eu tenho te pedido há muito tempo uma noiva. E até agora o Senhor não tem me respondido, mas eu vou entender que o Senhor vai falar comigo hoje. E a primeira irmã que aparecer na porta da igreja, a primeira, Senhor, eu vou entender que é a tua revelação. Demétrio era um menino crente de fé. E quando ele abriu os olhos, Deus havia respondido. Mas quando Demétrio olhou a silhueta, o rostinho não era bem aquilo que ele queria. Não era bem os critérios que ele havia pedido. Ele olhou, abaixou a cabeça e disse: Senhor, se essa é a tua vontade, eu quero te revelar que eu não estou preparado, meu pai. Orar é uma coisa perigosa. Quando a gente coloca a nossa vida, nós nos submetemos. Hoje pela manhã, a gente estudou um texto do Evangelho de Marcos 14, que foi quando Jesus, na agonia, entrou no Getsemane. Nós vamos voltar a esse texto. Só que nós vamos voltar no Evangelho de Lucas. Abre a sua Bíblia em Lucas 22. Quem estava ou quem ouviu a mensagem pela manhã vai perceber como a Bíblia é fantástica. Você sabe por que tem 4 evangelhos? Por que não tem um? Por que não tem 2? Aquela época era fundamental que um testemunho fosse certificado por 2 vidas. Uma pessoa que comparecesse diante da justiça certificava os fatos que viu, e essa pessoa tinha que ter ainda um outro companheiro. O que Deus faz? Ele faz uma dobra. Os fatos concernentes à vida de Jesus não tem 2 testemunhas, tem 4. E é fantástica a palavra de Deus, porque cada evangelista, cada homem que escreveu o evangelho, o primeiro foi Marcos. Marcos é a base dos outros. Depois você tem Mateus, Lucas e João. Não esqueça que a Bíblia não está em ordem cronológica. Quando você abre o Novo Testamento, você vê Mateus, mas ele não foi o primeiro a escrever o testemunho, foi Marcos. Marcos é o documento que sustenta os outros. Muitos acontecimentos da vida de Jesus são apresentados por 2, 3 e às vezes 4. Os 4 evangelhos citam a história que nós vamos ler agora, mas eles citam a partir de uma visão, de uma ótica
e das fontes que receberam. Lucas, por exemplo, era médico. Seu evangelho é um evangelho muito mais detalhista, especialmente na narrativa das curas. Há 35 milagres de Jesus em todo o Novo Testamento. Mas quando você lê o evangelho de Lucas, você lê a narrativa de uma maneira mais especificada, porque todo médico tem por natureza ser minucioso. Nós temos aqui o relato que o evangelho de Lucas apresenta sobre a narrativa do Getsemane. Nos cultos pela manhã, nós lemos a mesma história sob a ótica de Marcos. Agora nós vamos ler sob a ótica de Lucas. E vocês que ouviram hoje pela manhã, que estiveram aqui na internet, ou vão ouvir e podem ouvir, vão perceber como a narrativa de um completa a narrativa do outro. Como nós aprendemos? Olhe para a sua Bíblia, capítulo 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles. A uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo dos céus que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Nós aprendemos que Jesus ensina o poder da oração em unidade. Está diante de nós aqui o momento mais difícil da história de Jesus na terra. A hora mais angustiante, o momento mais apertado, a tristeza mais profunda, ao ponto do Evangelho declarar que a sua tristeza era uma tristeza de morte. Jesus, na sua humanidade, se você não olhar este texto a partir da humanidade de Cristo, você não entenderá o quanto ele era humano. Jesus estava absolutamente deprimido. Muito mais deprimido do que qualquer depressão que alguém aqui pode ter tido. Sua alma angustiada, porque ele sabia o que viria. Ele sabia as dores que ele enfrentaria. Ele sabia que quando os nossos pecados recaíssem sobre ele na cruz do Calvário, pagando o preço de todos nós, o Pai o abandonaria. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu e Pai meu, por que me desamparastes? A humanidade de Jesus nunca foi tão exposta quanto aqui no Getsemane, no lugar de prensar as azeitonas. Ele chorou em Jerusalém, ele abriu o coração para os seus discípulos, mas aqui, irmãos, neste momento foi a hora mais dura de toda a sua vida. Ele vai para o jardim de oração, ele chama 3 dos 12, que àquela altura já eram 11,
porque um vai chegar depois, e o texto declara que Judas chega com aqueles que iriam prendê-lo. Judas o traiu. E nesse momento da sua angústia, ele chama Pedro, Tiago e João, o mesmo trio que subiu com ele no Monte da Transfiguração, o mesmo trio que foi na casa de Jairo, que ele levou para dentro do quarto onde a filha de Jairo estava morta. Ele não chamou os outros, ele chamou os três. E atenção, sabe o que nós aprendemos com isso? Pelos mistérios da vida, pela revelação da palavra de Deus, existem pessoas que são mais íntimas, que se identificam com a nossa alma. Por mais que nós não entendamos, nós temos pessoas de Deus que acabam se identificando com o nosso espírito, com a nossa intimidade. E eu quero dizer uma coisa para você: nesses dias em que a confiança está abalada, nós não confiamos nas pessoas, nós desconfiamos das pessoas, nós estamos sempre colocando em xeque as intenções das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa a você que está aqui ou pela internet: Deus levanta Pedros, Tiagos e Joões para abençoar a sua vida. Existe gente de Deus para te abençoar. Se você não os conhece, peça a revelação de Deus e que Ele afaste da tua vida aqueles que possam te prejudicar, e que eles levantem na sua vida aqueles que podem te abençoar. Vem Pedro, vem Tiago, vem João, entrem na minha intimidade comigo. E só eles, o próprio Lucas, que não era um dos 12, testemunha, só eles entraram no jardim. E eu vou começar a chamar a sua atenção para as nuances diferentes entre Lucas e Marcos, que hoje de manhã falamos. Observe a começar o verso 39. O texto faz a seguinte declaração: como era de costume. Isso não está no texto de Marcos. Como era de costume. O que chegou aos ouvidos do evangelista, que lá não estava. O que Lucas soube, o testemunho que foi dado a ele sobre o comportamento de Cristo, sobre a vida de Cristo, é que Cristo não orava às vezes, é que Cristo não orava apenas quando estava em aflição, é que Cristo não buscava seu Pai nos momentos apenas mais difíceis. Mas o texto começa dizendo, e a palavra grega nos faz entender isso quando traduzida: como era de costume, ele entrou no jardim de oração. Que a oração em unidade na nossa vida, que chamarmos pessoas para orar, não seja um acidente, não seja às vezes, não seja só porque sofremos, não seja porque passamos angústia, mas que seja uma prática, que seja um costume. Que Deus mude isso e faça isso na nossa vida. Amém, igreja? Que seja um costume. Ele se retirou para orar muitas vezes. E às vezes ele ia sozinho. Às vezes ele ia e deixava os 12. Mas é emblemático que na hora mais dura da sua vida, quando a Bíblia declara que não é bom que o homem esteja só, quando a Bíblia mostra a importância do relacionamento, o relacionamento é algo tão importante que Cristo fundou a igreja. Por saber que Deus cria um homem gregário, um homem que gosta de congregação, um homem que gosta de congregar. Nós somos relacionais. Por mais tímidos que alguns sejam, ou por mais extrovertidos que outros sejam, não vivemos no isolamento. Nós buscamos pessoas. Você busca pessoas no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, na sua vizinhança. Você busca algum nível de pessoas.
E sabendo que nós somos gregários, ele constrói um grupo relacional, e este grupo ele chama igreja. E foi com muita veemência que ele disse a Pedro: eu vou fundar a minha igreja, a igreja é dele, ele é o cabeça do corpo. Ele gosta de ajuntamento, ele gosta quando estamos juntos. Dá prazer a Deus a unidade. É tão bom estarmos aqui. Quando Pedro, naquela experiência que os três participaram, na transfiguração, ele, Tiago, João, Jesus, e ele vê e percebe a visita de Elias e Moisés. Que visão fantástica! Não temos tempo aqui de explicar o fenômeno teológico daquela experiência, mas ele olha para aquele momento e diz assim: é bom estarmos aqui, vamos fazer cabanas e não vamos descer mais desse monte, bom é estarmos aqui. Me faz lembrar do salmista que fez a seguinte declaração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode repetir isso com o pastor agora? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só vocês agora, bem forte, vamos lá, povo de Deus. De novo. Que papo é esse de Cristo em casa? Cristo em casa é quando você precisa, quando você está doente, quando você está distante, não pode chegar. Mas vem para a casa do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha para si. Nos teus átrios, Senhor, eu encontrei os teus altares. Quem aqui está celebrando conosco, quem na internet está celebrando conosco, e que tem sido abençoado por esse ajuntamento, por essa unidade, por esse privilégio. Gente, eu estava pensando esta semana, que privilégio essa nação tem. Nós temos que valorizar isso. Nós cultuamos de portas abertas, ninguém nos impede, o Estado ainda não nos impede. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor. Reconheça isso, e se você se alegra com esse fato, glorifique agora o nome de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus chamou os três no Monte das Oliveiras, no lugar de prensar as azeitonas, como era de costume. Essa palavra, como era de costume, me faz entender que Jesus tinha duas coisas pela oração. Além do fato que ele amava orar individualmente, e ele amava orar com os seus mais íntimos. Ele amava orar sozinho e ele amava orar em célula, em grupo. Mas há duas coisas que ficam muito claras. A primeira é a disciplina para a oração. Se você quer ter uma vida de oração, e nós estamos falando muito disso, especialmente a oração em unidade, que você tenha disciplina. Eu conheço algumas pessoas, não sei se você faz isso, que colocam o despertador do celular para tocar. Faz isso, cria um hábito, que esse celular sirva para alguma coisa melhor. Tem ali um despertador, coloca, pede a Deus que de repente, onde você estiver, esse negócio vai tocar. Você vai escolher o time, você vai escolher o intervalo, coloca ali, e quando tocar, você passa para Deus uma mensagem, fala alguma coisa, glorifica Ele, coloca teu filho na presença de Deus, se lembra da tua agenda de oração, que você possa, em nome de Jesus, criar uma disciplina, e que você estabeleça uma prioridade. Nós somos muito Martas, não é? A gente está falando sexta-feira, numa reunião de emergência do conselho,
que vocês vão saber por que daqui a pouco, essa reunião de emergência. E a gente se declarou ali, nós somos muito Martas. Um bando de homens e mulheres como Martas. Eu estou me referindo àquela experiência na casa daquelas pessoas de Betânia que Jesus tanto amava. Lázaro e suas irmãs. Marta é uma mulher honesta. Marta queria servir bem. Quando ela recebe o Senhor, ela faz o que muitas mulheres aqui gostam de fazer. Ela vai preparar o cafezinho. Ela vai arrumar a casa. Ela vai varrer, esconder sujeira debaixo do tapete. Ela vai dar um jeito nos chinelos das crianças. Eu já estou aqui fazendo interpolação, você está entendendo? Ela vai dar uma arrumadinha. E a irmã dela resolve ficar parada, sentada, em frente a ele. Como que sugando tudo o que ele estava dizendo, ouvindo tudo. Mas Marta se aborreceu e disse assim: o senhor não vai fazer nada. Desde que o senhor chegou aqui em casa, eu estou andando para lá e para cá. Minha irmã resolveu sentar aos seus pés e só está ouvindo. E eu estou fazendo um monte de coisas. Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está meriminate. Meriminate é uma palavra grega que significa ansiedade. Ansiedade está na Bíblia muitos anos antes de você imaginar psicólogo. Marta, Marta, você está ansiosa. Mas preste atenção. A tua irmã escolheu a melhor parte, e dela não lhe será tirada. A melhor parte, Marta, não é ficar andando por aí. A melhor parte não é arrumar a casa agora. A melhor parte não é ficar atendendo o celular, Marta. A melhor parte não é ficar de frente para essa televisão 4 horas. A melhor parte é você estar aos meus pés, abrir o coração, abrir os ouvidos e ter comigo um momento de intimidade. E quem faz essa escolha, Marta? Essa escolha é a melhor parte. E quem faz essa escolha da pessoa não lhe será tirada. Deus não tira de você o privilégio de estar em intimidade com Ele. Sabe o que significa isso? Quando nós conversamos com alguém, chega um determinado momento que a gente levanta e vai embora. Não é verdade? E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós paramos a conversa com Deus, eu estava pensando nisso. Nós paramos a conversa com Deus quando nós queremos. Ele está ali sentado em frente a gente, ouvindo com toda atenção, imiscuindo o nosso coração, vendo a nossa mente, e de repente a gente fala: Senhor, é isso aí. Senhor, eu estou cansado, vou dormir, amanhã eu trabalho cedo, como se Ele não soubesse. E você deixa Deus sentado. Quantas vezes você foi dormir e Ele ficou na beira da tua cama? Quantas vezes você levantou e saiu do quarto de oração e Ele ficou ali? Mas uma coisa maravilhosa, Ele nunca levanta, Ele nunca acaba a conversa, Ele nunca interrompe o diálogo. Ele está sempre disponível para nos ouvir, sempre disponível para nos escutar, sempre disponível para enxugar nossas lágrimas, sempre disponível para nos falar, sempre disponível para nos consolar. Deus está para você disponível. Respeite-o, ame-o, como lhe era de costume. Disciplina e prioridade, que é ou qual é a tua prioridade? Há um texto que tem a ver com isso aqui, quando ele disse: aonde estiver o teu tesouro, está teu coração. Isso tem muita relação com tempo. Nós investimos tempo aonde julgamos estar o nosso tesouro.
Porque todo mundo tem tempo, à medida do seu interesse. Se for do teu interesse, tu procura de madrugada, não é não? Se for do teu interesse, você fica acordado. Se for do teu interesse, você quebra a folga. Se for do teu interesse, você vai sábado de manhã. E a gente fica perguntando qual é a nossa prioridade. A prioridade de Maria foi sentar e ouvir tudo o que ele tinha para dizer. Pelo que o Novo Testamento demonstra, foi a única vez que Jesus entrou na casa deles, dos seus amigos queridos, e ela aproveitou tudo o que podia. Ela deu prioridade. Que o Espírito Santo fale com você hoje sobre isso. A sua vida em prioridade de oração, em disciplina de oração. Vamos vencer as nossas hiperatividades. Quantas pessoas hoje na sociedade contemporânea tomando remédios para hiperatividade? Você sabia que Mateus capítulo 6, no meio do sermão da montanha, Jesus dá uma aula sobre ansiedade quando não havia remédio? Jesus dá uma aula sobre ansiedade quando não havia ansiolítico, quando a ciência não tinha descoberto nada. E uma das técnicas de vencer a ansiedade é a técnica comparativa. Quando ele diz assim: olha para os lírios, olha para os pássaros, eu os alimento, e vocês não são mais importantes que eles? Ninguém veste um lírio tão bem quanto eu. Olhem para os lírios, vejam como os campos estão lindos, sem que nenhum de nós aqui façamos nada. Deus cuida de cada pássaro. Mesmo se não cultivemos a terra, Deus manda a chuva para regar as plantas. Ele cuida dos lírios. Jesus disse: quando você olhar para a natureza e ver o que eu faço, e entender que um homem e que uma mulher não podem acrescentar um covo da sua estatura, vocês aprenderão a combater a ansiedade. Meriminate. Como era de costume. Segunda coisa importante, quando ele entrou naquele jardim de oração, quando ele chamou os três, como lhe era de costume, tem três posturas aqui. Veja que eu estou indo por um outro caminho um pouco diferente de hoje pela manhã. Naquele jardim de oração, há três posturas. A postura dos discípulos, que lamentavelmente dormiram. Dormiram na hora da reunião de oração. Hoje pela manhã fui brincar com a igreja e disse assim: olha para o lado, vê se tem alguém dormindo. Vê se tem alguém dormindo. Vou repetir a brincadeira. Pega no flagra aí, olha para a sua direita e para a sua esquerda, vê se tem alguém dormindo, dá uma ordem unida: acorda, acorda. Aí recebi uma mensagem de tarde: pastor, é impossível dormir no culto. Não é não. É impossível dormir na pregação. Não é não. A gente se distrai, a gente dorme, a gente não olha, a gente não atenta. De repente, toca o telefone na bolsa, passa alguma coisa. A gente tem uma mente tão agitada. É tanta coisa na cabeça que você de repente está pensando no que vai fazer amanhã, agora que eu estou pregando. Misericórdia, né, minha irmã? Adivinhei. Quantas experiências que eu tenho com isso. Quantas vezes naquela porta lá na Genário de Carvalho. Porque eu vejo daqui. Eu ainda enxergo bem.
E às vezes eu olho assim e sei mais ou menos onde você senta. Vocês sabem que vocês sentam no mesmo lugar, não é? Na mesma região. Vocês são conservadores. E aí, eu olho e às vezes eu pego, lamentavelmente, alguém dormindo. É uma distração, um acidente. Pessoa primada do sono, de tristeza, como diz a Bíblia, e aquela cabecinha pescando, lutando para ouvir o pastor. A mensagem não acabou ainda. E aí chega lá na porta, eu vi a pessoa dormindo. Eu vi ela cochilando. Mas quando chegava lá na porta da igreja, dizia assim: pastor, que mensagem. Sem vergonha. Que palavra. Não foi só Pedro, Tiago e João que dormiram no jardim. A postura deles foi a postura do sono, como nós vimos. E é Lucas que diz que o coração estava pesado. Mas tem agora uma postura que Marcos não narra, mas João narra. A postura de Pedro. Pedro não estava só dormindo. Jesus chegou para ele e disse assim: você está dormindo, Pedro? Você que disse que não me negaria, você que disse que morreria por mim, você está dormindo? Mas não só isso, Pedro estava armado. E essa imagem de Pedro armado no jardim de oração é uma lição extraordinária para a igreja. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa bem importante para você. Não vai orar, não entra no jardim de oração armado. Pedro dormiu armado. E João declara que ele revela sua arma no momento em que Malco aparece com os outros soldados. Ninguém sabia. João não sabia que Pedro estava armado. Tiago não sabia. Jesus talvez soubesse. E quando eles partem para cima do Senhor para prendê-lo, Pedro puxou uma espada e cortou a orelha do soldado. Jesus lhe advertiu e disse: guarda a espada. Quem vive pela espada morrerá. Quem vive pela violência morre. O Evangelho de João, contando a história dessa passagem no jardim de oração, revela que Pedro estava armado. E você vai perguntar: pastor, ei pastor, como é que eu posso entrar no meu quarto de guerra armado? Como é que eu posso chamar os meus irmãos da célula para orar armado? Como é que eu posso levantar uma oração a Deus armado? Há pelo menos duas coisas das quais ou pelas quais nos armamos. A primeira é a incredulidade. É um desastre. É um desastre quando você vai buscar a Deus, quando você vai levar um pedido a Deus, quando você vai rogar pelo seu filho, quando você vai fazer uma súplica, mas você já entra no quarto de oração armado de incredulidade, dizendo o seguinte: está vendo? Não vai acontecer mesmo. Está vendo? Não acontece na minha vida, só na vida do outro. A arma da incredulidade não combina com o jardim de oração. Entre no jardim desarmado. Você quer ver outra arma que a gente leva para o jardim de oração? A arma das respostas. Tem gente que pergunta para Deus: o que tu queres de mim? O que tu queres do meu caminho? Qual é a tua vontade para essa área da minha vida? Mas você tem as respostas.
Você diz as respostas, você diz para ele: Pai, eu tenho a resposta, apenas abençoa a solução que eu estou dando. Não, não. Quando entrar no jardim de oração, a oração que a gente leva a ele e fala com ele é: seja feita a tua vontade. Repete comigo: seja feita, seja feita, seja feita. Que você possa se despir das tuas respostas. Não entre no jardim de oração armado de incredulidades, de respostas. Pedro estava armado na hora da oração. A postura dos discípulos era de sono. A postura de Pedro era a postura de um discípulo armado. E a postura de Jesus é a terceira postura do texto. É a postura de alguém que se contorce na presença do Pai. Sua angústia era tanta que um fenômeno que a medicina hoje explica diz que ele suou gotas de sangue, que ele estava entristecido até a alma com uma tristeza mortal. Mas é também Lucas que faz uma declaração: ele estava no jardim de joelhos. Será que faz diferença a nossa postura corporal na oração? É claro que você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar como você quiser. Deus vai te ouvir. Mas em Israel havia uma prática desde o Velho Testamento, tão reverentes, tão respeitosos ao nome de Deus. Primeira vez que fui àquela terra, muitos anos atrás, vi jornais serem recolhidos e panfletos serem recolhidos do chão. Perguntei a um judeu que me acompanhava por que faziam isso. E ele disse: porque todo panfleto, jornal, publicação que tiver o nome de Deus não pode ir ao chão. Eles se dobravam de joelhos, pegavam a terra, jogavam sobre a cabeça, numa atitude de opróbrio, de humilhação. Isso é tão lindo. Não dá para pregar outro sermão, mas presta atenção. Por que Jesus, quando curou o cego, cuspiu no chão? Porque havia um entendimento para cada judeu que a terra estava amaldiçoada pelo pecado, e é verdade. A teologia de Romanos explica isso. Quando ele vai curar o cego, em última análise ou em causalidade última, o problema do sofrimento é o pecado. O problema da cegueira é o pecado. A terra está contaminada, a natureza geme, como gemeu esta semana aqui na nossa terra. Ontem a sensação térmica chegou a 55 graus. Como a natureza está gemendo na Amazônia. Dos 62 municípios, 60 estão sem água. Como está gemendo na Grécia, nos incêndios da Califórnia, a terra está gemendo. Quando ele cuspiu na terra, saiu algo de dentro dele, e aquela mensagem ele está dizendo ao cego e àqueles que estavam com ele: de mim, através de mim, por mim, eu purifico e eu quebro qualquer maldição. Quando eu cuspi na terra, não há maldição mais sobre ela, mas eu faço nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi só na terra que ele cuspiu. Um dia vamos pregar sobre o cuspe de Cristo, porque ele cuspiu nos olhos de um outro cego. Mas fiquem tranquilos,
que Ele não só cospe, Ele derrama sangue sobre nós, mas tudo que sai das entranhas dEle, tudo que brota de Jesus, tudo que vem de dentro de Jesus, nos liberta, nos cura e nos salva. Louvado seja o nome de Deus. De joelhos diante do Pai estava Jesus. Essa é a nossa postura. Talvez você não possa dobrar os joelhos, a idade chegou, não é? Leva meia hora para levantar, se ajoelhar, não tem problema, somos todos iguais, mesmo tomando carnitina. Mas o coração de joelhos, o coração quebrantado, Deus não despreza. Jesus estava de joelhos. A postura de Pedro estava armado. Se desarme no jardim de oração. A postura dos discípulos, os outros estavam também como Pedro, dormindo. A postura de Jesus, curvado. Diz o texto de Lucas, de joelhos. E suplicando uma oração difícil. Como no verso 42, Pai, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, Senhor. Ele tinha 33 anos. Ninguém quer morrer com 33 anos. Ele sabia da dor que ia sentir. Ele sabia da cruz. Ele sabia da coroa de espinhos. Ele sabia dos pregos nos punhos. Se possível, passa de mim esse cálice. Um grande teólogo disse que há dois cálices aqui. Há o cálice da morte na cruz, mas há o cálice da angústia, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas para terminar, deixa eu dizer um negócio para você. A Bíblia explica a Bíblia. Eu aprendi isso na minha vida. A Bíblia, a palavra de Deus revela o próprio Deus. Se eu terminasse esse texto, essa mensagem, essa reflexão, que comecei hoje de manhã, falando do mesmo texto em Marcos, e agora à noite falando do mesmo texto em Lucas, com outras nuances. Se eu terminasse aqui, você iria para casa dizendo: e aí, pastor? Deus, o Pai, ouviu o seu filho? Vocês acham que Deus ouviu Jesus? Ele disse: seja feita a tua vontade. Quem vai dar essa resposta não é pastor, não é teólogo, é Ele mesmo. Eu quero te fazer um convite rápido para abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5. E eu vou te mostrar um texto que responde essa pergunta. E você vai ver uma coisa linda aqui. Capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar. Ele ofereceu lágrimas em alta voz e orações àquele, o seu Pai, que o podia salvar da morte. E sendo ouvido, por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Que coisa maravilhosa. Sabe o que o texto está dizendo com clareza?
Sim, na hora do Getsemane, na hora da angústia, na hora que suou sangue, na hora das lutas, na hora das dores, na hora dos sofrimentos, o Pai o ouviu por causa da sua reverência, do seu quebrantamento. Deus ouve um coração quebrantado e contrito. Se estabeleceu a vitória. Quando ele disse: Pai, passa de mim o cálice, Deus não passou. Deus o fez beber o cálice, mas Deus lhe deu a vitória. E é interessante, diz Lucas, preste atenção, olha para o pastor, que temos um momento lindo no Getsemane. Ele pediu para Deus o livrar, o Pai o livrar. O Pai não o livrou. O Pai lhe deu uma vitória posterior. A vitória foi depois do sofrimento. A vitória foi depois da cruz. A ressurreição foi depois da morte. Mas enquanto ele estava no sofrimento, Lucas 22, 43, um outro evangelista, João, Marcos, Lucas, a passagem diz: enquanto isso, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, o fortalecia e o confortava no jardim. Louvado seja Deus. Mesmo quando ele contraria a tua petição, quando ele não faz exatamente como você quer, ele te ama tanto, 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 que ele mandou um anjo de consolação, para confortar. E para nós aqui, ele não manda mais anjos, ele mandou o seu Espírito Consolador, e o Espírito Santo nos consola. Vai para o jardim de oração, vai com o coração aberto, desarme-se no jardim, desarme-se da incredulidade, desarme-se das respostas. Você não tem as respostas, deixa Ele dar a resposta. Ele sabe o que é melhor para você. Não tenha a postura de Pedro, não durma. Deus está chamando a nós, mas uma coisa Ele está nos dizendo: que a vitória vem depois da cruz. Depois do sofrimento vem consolo, depois do sofrimento vem ressurreição. Meu irmão, minha irmã, depois do sofrimento da sua vida, sempre virá a vitória. Eu termino naquele dia, texto que está no Evangelho de Lucas, lá atrás, quando os discípulos com tanta humildade disseram a Ele: ensina-nos a orar. Eu disse à igreja, vou repetir agora, que Deus me revelou algo para entregar para vocês hoje. Não é uma palavra de desestímulo, não é uma palavra de crítica, nada disso, que Deus não trabalha assim. Mas Deus está dizendo para nós que nós precisamos orar mais. Nós precisamos ir para o jardim. Nós precisamos nos desarmar. Olha o mundo como está. Olha o que aconteceu esta semana tão perto de nós, numa área de luxo da cidade. Olha o que está acontecendo agora nas terras de Israel. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, no norte da África. Será que você não percebe que todas essas angústias e lutas do final dos tempos, nós só passamos esses vales se a gente entrar no jardim de oração? E deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa aqui, certas angústias da sua vida, dores e crises, só serão vencidas com oração.
terapeutas podem ajudar, os médicos ajudam, os amigos ajudam, mas há momentos que é só pela oração. E foi por causa disso que esta semana eu vou pedir que eles venham aqui, os irmãos do conselho, suas famílias que estiverem presentes. Eu chamei eles para uma reunião de emergência. Nossa reunião é terça, mas eu chamei na sexta, porque eu estava preparando a mensagem, terminando a mensagem de hoje, e o vento soprou. Quando eu ouvi claramente o Espírito dizer, vai por outro caminho, eu estava com a ideia correta, achei que estava com tudo pronto na cabeça para lhes entregar, mas o Espírito, dono da igreja, disse, não é isso. Não é isso. Diga à minha igreja, diga à minha igreja que eles precisam orar mais. A começar por mim, a começar por eles. Ministros que dirigem esta igreja, a começar por nós, a começar por cada líder de célula, por cada líder de ministério. E como eu havia dito na outra semana, nós vamos agora, como todos os anos, perto do aniversário da igreja, começar uma campanha de oração, de jejum. Nós vamos começar esta semana no dia 12, é feriado, dia das crianças. Nós vamos ser acompanhados por essa maravilhosa devocional de Rick Warren, intitulada Juntos Somos Melhores. Meu amigo, minha amiga, tem aqui uma lição por dia, de 2 páginas que você lê em 30 segundos, mas tem uma mensagem de Deus para você. E nós vamos entrar no jardim de oração todo mundo junto. A turma da manhã vibrou, das 9 vibrou, das 11 vibrou, e todo mundo junto. Agora tem uma galera aqui de noite. Eu vou fazer uma pergunta: quem está aqui agora à noite que não veio hoje pela manhã? Sem constrangimento, levante a mão. Todo mundo. Agora faltam vocês. A turma da internet já foi desafiada de manhã, a turma da internet de noite vai ser agora. Eu queria dar o livro para vocês, não posso, a igreja não pode. Vai ali na Recriar, tem alguns, já levaram mais da metade do carregamento da editora. Vamos fazer essa campanha, coloque propósito na sua vida. Tem coisas que Deus ainda não respondeu para você, Ele pode responder numa campanha de oração, você acredita? Ele pode te revelar aquilo que você está buscando, que ainda não foi revelado. Ele pode trazer aquilo que você precisa. Ele pode trazer a igreja. Ele pode nos fortalecer nesse tempo de tanta violência, de tantas incertezas sociais. A igreja começa dia 12, quinta-feira, uma campanha de oração, e eu vou te dar um presente. Eu não, nós, não é? Essa igreja vai estar aberta todo dia. Você vai para o trabalho, não vai? Você vai para a universidade? Nós vamos estar aqui 6h30 da manhã, todo dia, nos 40 dias. Todo dia, nos 40 dias, todo dia. Vai ter um pastor aqui, e é a turma das 6, das 6h30, aquela turma que chega, porque vai trabalhar mais longe, mais cedo. Essa avenida está toda engarrafada, estão quebrando tudo. Espero que consertem. Aí vai chegar outra turma às 7. O que nós estamos tentando fazer é dizer à igreja, num movimento sério, vamos fazer aquilo que Deus está pedindo de nós. Agora, se você acha que você está orando bem, se você acha que você ora suficiente, fica na tua, não entra não. Mas se você quer mais de Deus, se você quer entrar nesse propósito, buscar revelação, buscar a vontade de Deus, clamar por tudo isso que está acontecendo, para que Deus possa intervir, essa violência nesta cidade, a situação do mundo, então venha com a gente, porque juntos somos melhores. Isso aqui custa menos que um hambúrguer, e eu sei que se você quiser você compra. A turma da internet vai buscar na Amazon, e tem e-book deste livro de Rick Warren, e mais da metade dos livros já acabaram hoje de manhã. Você vai depois passar ali e vai comprar. Mas quando nós estamos falando de unidade, nesse texto hoje, que nós usamos o Getsemane, no culto das 9, no culto das 11 e agora, a mesma história.
sob a ótica dos evangelistas, é porque Deus está nos ensinando que vale a pena juntos orarmos, porque há poder na unidade, há poder na unidade, há poder na unidade, e eu te convoco para fazer parte disso. Todos os movimentos de Deus e os avivamentos do Senhor na história começaram quando a igreja começou a levar a oração a sério. Leve a oração a sério na sua vida, como diz o texto, como de costume, crie prioridade, crie disciplina, ore mais, porque a mensagem que eu recebi para lhes entregar foi essa: Igreja do Recreio, Deus está pedindo mais de nós. E Ele disse uma frase para mim que justifica o seu pedido: olhem o que eu estou fazendo, olhem o que eu estou fazendo no meio de vocês, olhem a bênção, olhem o crescimento, olhem a adoração, olhem a obra missionária, olhem a obra social, olhem o crescimento das crianças e dos jovens, olhem, porque se eu estou fazendo isso, é para que vocês façam ainda mais pelo reino, mas só poderão fazer se entrarem no jardim de oração. Se você ouvir essa palavra e você toma uma decisão, isso é muito pessoal, eu vou convidar você agora a que ore de joelhos, se você puder. Se você não puder, não tem problema. Você que está em casa, a mesma coisa. Coloque-se de joelhos diante de Deus, como Jesus entrou no jardim de oração e se colocou de joelhos. Se você não puder, não precisa, mas se você pode, coloque-se de joelhos e lembre-se de uma frase: o diabo não dá rasteira numa mulher e num homem de joelhos. E diga a Deus e faça com Ele um voto. Pai, você que está na internet diz: Pai, eu quero entrar mais no jardim de oração, e eu quero entrar desarmado, eu quero buscar mais a Tua presença, eu quero dar prioridade, porque isso é a coisa mais importante da minha vida. E que você possa, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, congregado conosco, milhares de pessoas, que você se coloque e diga para Deus: Senhor, eu quero entrar com os meus irmãos no jardim de oração, eu quero estar com os Pedros, com os Tiagos e com os Joões, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Pai, toma o coração de todos nós agora. A Tua igreja se dobra na Tua presença, se não só com os joelhos, com o coração, como fez Jesus, para confessar a Ti a nossa pequenez, a nossa falha. O mundo deveria estar melhor, mas só estará melhor a partir da igreja, do sal que salga a terra, da luz que ilumina o mundo, que somos nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque nós oramos pouco, nós queremos levar as coisas no braço, nós queremos dar as respostas, nós entramos no jardim de oração armados. Pai, desarma a gente. Nós colocamos agora as nossas armas no altar, as nossas respostas, e nós queremos a Tua resposta, nós queremos a Tua revelação. Senhor, tem gente aqui, tem gente pela internet que vai fazer propósito nesses 40 dias, buscando a Ti. Buscar a Ti primeiro e a revelação vem depois, o discernimento do caminho, quem sabe a salvação de algum parente que ama tanto, alguma pessoa amada. Pai, recebe o nosso voto de entrarmos no jardim de oração, e que nós saiamos dele vitoriosos, triunfantes, porque aquele texto de Hebreus que diz que
Jesus foi ouvido por seu Pai, vai se cumprir em nossas vidas, porque o Senhor vai ouvir, por graça e misericórdia, o nosso clamor. O Senhor vai ouvir o clamor do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez isso diante de Deus, fiquemos todos em pé. Fiquemos todos em pé. Vamos adorar a Ele. Vamos falar com Ele em oração e cânticos. Deus habita no meio dos louvores. Eu quero que você feche os seus olhos. Se rasgue diante dEle. Entra no jardim desarmado. Mas vem novamente. Eu mergulho. É oração. É oração. É confissão. É abertura. Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Abre o coração todo. Rasga a alma. Diz para Ele. Vota a Ele. Diga, igreja. Eu me rasgo. Mergulha no óleo. Pela oração. Na minha ardente. Que a tua presença aumente na minha vida. E se eu passar pelo lá no Getsemane, no Getsemane. Eu entrarei longe do santo dos santos. Eu não sei mais viver. Não sei mais viver. Levanta as tuas mãos. Levanta as mãos. Levanta as mãos. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante suas mãos, igreja, levante suas mãos e clame pela glória. Deus está chamando você. Eu quero mais da tua vida. Entra no jardim comigo. Entra no jardim comigo. Entra no jardim comigo. Entra no jardim comigo. Dizemos que Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo.
Você que está na internet, levanta as mãos. Levanta as mãos e quebranta o coração. Dobra o coração e levanta as mãos. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Diz isso com o seu corpo. Diz isso com a sua voz. Eu me comprometo a entrar no jardim. Eu quero entrar no jardim. Eu quero entrar no jardim de oração. Santo dos santos. Em outro lugar não sabe viver. Não tem lugar melhor do que o jardim. Deus está te chamando para dentro do jardim e está dizendo a você que as coisas mais importantes da sua vida serão tratadas no jardim. Igreja, olha para cá. Nós vamos terminar o culto com esse chamado de Deus. Depois você vai lá na Recriar. Nós vamos acabar com os livros. Para toda a família da igreja vai ter o seu livro, o pessoal da nossa igreja digital. Mas eu quero dar uma palavra que veio no meu coração sobre a situação de Israel. É importante que essas coisas aconteçam. Quando Esaú tocou o calcanhar de Jacó, qual será o futuro de um povo que Deus chamou pelo seu nome? Quando Deus chamou Israel, Ele não lhe deu só uma responsabilidade, mas Ele deu um caminho de dor. Algumas décadas atrás, 6 milhões de judeus foram sacrificados por causa da loucura de um endemoniado. Em 1948, as Nações Unidas, que àquela altura era presidida por um brasileiro, estabeleceu de volta o Estado de Israel. O único povo na história da humanidade que permaneceu povo sem ter terra, sem ter um território. E em 1948, quando Oswaldo Aranha assinou, em nome da ONU, o Tratado do Estado, o estabelecimento do Estado de Israel, todos os inimigos árabes que estavam em volta se levantaram. E aquele pequeno grupo de judeus que haviam voltado se levantaram muito menores e menos armados, mas derrotaram todos os inimigos. Na Guerra dos 6 Dias, quando a Síria se juntou ao Egito para aniquilar, o exército de Israel se levantou de uma tal maneira que destruiu em 6 dias o exército inimigo, não deixando um avião subir, destruiu os aviões no solo. O que está acontecendo não é surpresa. Eu não vou entrar aqui nas discussões políticas do reconhecimento do Estado palestino, que a gente entende, mas eu estou falando de uma visão e de uma amplitude espiritual. O que Deus está fazendo e o que fez com esse povo, e através desse povo é dar lição para nós gentios, e dizer o seguinte: eu sou fiel, mesmo quando eles são infiéis, mesmo quando eles teimam em não reconhecer o meu nome. Eu sou fiel à aliança que fiz com Israel. E quando eu leio a carta aos Romanos, e quando você lê a carta aos Romanos, você verá que haverá uma avalanche de conversão, e está acontecendo isso hoje. Dezenas e dezenas e milhares de judeus estão reconhecendo Jesus Cristo como Messias. Jesus Cristo
E apesar de toda a infidelidade de Israel, Israel será um povo vitorioso. Não importa quem está ao lado dele, ele é cercado. Todas as fronteiras de Israel, todas, do Estado de Israel, são ocupadas por inimigos de Israel. Nós temos agora, nesse momento, no aeroporto de Tel Aviv, 1000 brasileiros. 2 pastores de nosso relacionamento, pastor Jacó, pastor Felipe, estão dentro do aeroporto. O aeroporto está fechado. O governo brasileiro está prometendo mandar aviões para trazer, porque não pode haver voos comerciais. Mas isso tudo, Deus está mostrando para nós, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, para a gente entender: eu controlo a história, eu estou no comando, e vocês verão a vitória do meu povo, a vitória de Israel, a vitória do povo de Deus. Esse Deus santo não falha, não decepciona, e por mais que os inimigos nos cerquem, a vitória é nossa, porque nós que estamos aqui, Igreja de Cristo, gentios, somos agora, como diz Paulo, o novo Israel de Deus, aqueles que assumiram o posto da proclamação. Mas nós veremos, como diz Romanos, eles se dobrarem e vão reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, que nós estamos aguardando há tanto tempo, mas Ele se revelará a nós, e Ele está fazendo isso. Quantos palestinos, muçulmanos, estão tendo experiências com Yeshua? Yeshua é Jesus. Vilas inteiras, uma experiência contada por um dos pastores daquela região, de que numa madrugada uma vila inteira acordou. Quem acordou a vila? Saíram todos à porta de casa, e naquela vila, que é muito comum na região, um olhava para o outro: o que aconteceu? Eu fui acordado. Quem acordou você? Eu acordei com um sonho, com uma revelação de Yeshua. E todos testemunhavam a mesma coisa: Jesus tem aparecido de maneira extraordinária aos palestinos, aos árabes. Só Ele para fazer isso, e a cada um se revela de uma maneira, mas a vitória do Senhor é certa. Seja Yeshua, seja Jesus de Nazaré, seja com que nome for, Ele prevalecerá. Tudo isso faz parte do projeto. Tenha visão espiritual. E vamos terminar o culto cantando uma canção que a gente aprendeu hoje. Eu só tenho a dizer isso para Deus, a gente só tem isso para dizer agora. Sabe o que? Já cantamos isso: Santo, Santo, Santo. Fecha os teus olhos, diz isso agora, abre a tua boca, levanta a tua voz, faz uma declaração para o Senhor, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Levanta a tua voz ao Senhor. Os anjos cantam: Santo. Sim, ao Rei dos Reis.
toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Oh, o teu povo canta, o teu povo canta. Sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Com suas mãos erguidas, diga santo. E os anjos clamam. Toda a